Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de onde você está assistindo esse conteúdo agora. No Léo Santos Podcast, nós estamos acostumados a falar sobre carreira, negócios, empreendedorismo, com pessoas de destaque nas suas áreas de atuação. Mas estou criando um segundo episódio, uma segunda categoria de conteúdos para compartilhar um pouco das minhas experiências, das minhas histórias, daquilo que eu já presenciei, que eu já vivi no ambiente empresarial, educacional, nas minhas experiências de vida. E eu acredito que esse conteúdo vai ajudar, primeiro, a eu me lembrar de que já passei por poucas e boas nessa vida, mas também ajudará você em algum detalhe da sua trajetória. Talvez um pouco apenas vai contribuir para o seu desenvolvimento, mas é isso que eu desejo, que algum ponto da minha história, algum ponto da minha experiência possa de fato ser impactante para você e mais do que isso, te inspire a dar mais um passo em direção ao seu tão desejado sucesso. É importante que a gente tenha claro o que é de fato ter sucesso na nossa vida. Geralmente as pessoas associam sucesso a ter muito dinheiro, e isso não é uma verdade. Claro, talvez para você isso possa ser uma verdade, e tá tudo bem. Mas ter um propósito claro, bem definido na sua vida e buscá-lo incansavelmente, isso vai fazer com que você seja uma pessoa de sucesso. Se o seu propósito é ajudar uma comunidade pobre que precisa de apoio humanitário, de ajuda, de comida, de atenção, você está sendo uma pessoa bem-sucedida naquele propósito. Se você quer ser um líder religioso e precisa dedicar-se a aprender as escrituras sagradas, fazer um curso profundo sobre a compreensão da história da igreja, sobre o impacto da igreja na sociedade, sobre como abordar as situações da religião e das escrituras sagradas, e você consegue fazer isso ao longo de uma jornada, você está sendo bem-sucedido. E se você quer empreender ou quer trabalhar em uma empresa e precisa participar de reuniões, precisa conhecer pessoas, precisa ter curso universitário, pós-graduação, MBA, precisa falar outros idiomas e você cumpre toda essa trajetória, você certamente será uma pessoa bem-sucedida. Dentro desse contexto, quero dizer que, mais uma vez, ser bem-sucedido não é necessariamente você ter um maior volume de dinheiro no seu bolso. Não é necessariamente você ser um empresário ou ser o presidente da empresa que você trabalha. É você fazer com muita qualidade, com muita dedicação, com brilho nos olhos, aquilo que você se predispõe a fazer. E claro, ao longo do caminho, tem vários desafios que vão dificultar este processo. Algumas vezes, em alguns momentos, você também vai pegar o vento a favor e aí vai ganhar embalo. Mas essa segunda onda de conteúdos que eu vou compartilhar aqui com vocês sobre a minha experiência, sobre as minhas histórias, sobre situações que eu já vivi ou que eu já presenciei, não necessariamente eu vivi, mas eu presenciei pessoas vivendo, isso vai nos trazer ainda mais clareza, ainda mais informação para que nós completemos um pouco mais o arcabouço de informações, de dados que a gente precisa ter para dar mais um passo em segurança para as nossas carreiras, para os nossos propósitos, para os nossos sonhos. Isso sempre respeitando as pessoas que estão próximas de nós, sempre respeitando o ambiente que nós estamos inseridos e principalmente respeitando a nós mesmos, os nossos limites, aquilo que a gente ainda precisa aprender para dar mais um passo, todo esse contexto que é muito complexo, ao mesmo tempo que é muito simples. Porque a gente acorda de manhã, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, muitas vezes estende um pouco mais o horário do nosso trabalho, entrega muita coisa para a sociedade e volta para casa, trazendo uma bagagem muito pesada, com angústias, com frustrações, com dores, com dificuldades, mas existe também um olhar positivo sobre tudo isso. Aquele olhar em que você saiu cedo para trabalhar porque você tem saúde,
porque você tem condições físicas e emocionais de levantar, de ir trabalhar, você tem a bênção de ter um emprego, e ao chegar no emprego, você contribuiu com o teu conhecimento, você entregou habilidades, você entregou técnicas, e tudo isso se transformou em entrega para a sociedade. Através de um produto ou através de um serviço, você conseguiu de fato ter um impacto na sociedade muito positivo, através daquilo que você construiu. E voltou para casa com experiências de pessoas que você conheceu durante o dia, pessoas que você teve a oportunidade de compartilhar uma boa palavra, de compartilhar uma boa experiência. Experiências também que você foi impactado. Ao longo do dia você almoçou com pessoas, teve a oportunidade de ceiar com pessoas, teve a oportunidade de ouvir histórias de alguém, de ouvir conselhos de alguém mais experiente. Então, durante essa trajetória, que parece simples, levantar, trabalhar e voltar, você pode escolher se você quer que isso se torne um mártir ou se isso se torne um fator de grande sucesso para você. Porque muitas pessoas desejariam ter a possibilidade de acordar cedo, ir trabalhar, ganhar o pão nosso de cada dia e voltar para casa feliz, agradecido, com um dinheirinho no bolso. Mas é claro, a gente enfrenta várias situações nesse dia a dia. Muitas vezes o chefe está bravo e aí o chefe acaba descontando em você sem mesmo você merecer. Muitas vezes aquele projeto que você está trabalhando há muito tempo, ele não anda, ele não se desenvolve e você não consegue enxergar caminhos para sair daquele problema, para você dar um avanço em relação àquele desafio. Muitas vezes você está enfrentando desafios pessoais e isso pode impactar na sua dinâmica de trabalho. Quantas pessoas no Brasil especialmente estão endividadas, infelizmente, e precisam resolver suas questões financeiras, pessoais, para então ter tranquilidade, para então sua mente estar confortável e criativa o suficiente para entregar aquilo que precisa no dia a dia de trabalho. O que eu quero dizer com tudo isso é que várias das histórias que eu vou compartilhar aqui, várias experiências que eu vou compartilhar aqui, ajudarão você ou alguém que você conhece a resolver algum dilema da vida, a dar algum passo em direção ao tão desejado sucesso, a resolver um problema que muitas vezes parece muito grande, mas pode ser resolvido de uma maneira muito simples. E de todas essas histórias que eu vou compartilhar, muitas delas farão com que eu também reflita novamente sobre essas situações, sobre essas circunstâncias. Talvez algumas dessas histórias eu vou compartilhar com base na minha própria lembrança, mas depois eu vou ter que confrontar pessoas para realmente validar se foi exatamente assim, porque muitas vezes a gente lembra de alguns detalhes, muitas vezes aquelas histórias antigas, a gente lembra de alguns detalhes, não consegue lembrar integralmente. Outras a gente tem com uma nitidez tão grande que elas nunca mais saem da nossa memória. Elas nos acompanham para sempre. Então eu desejo a você de coração que esse conteúdo que eu vou compartilhar, que é um conteúdo genuíno, de muito carinho, possa ser útil para você, possa ser útil para os seus pais, possa ser útil para os seus amigos, para algum colega do seu trabalho, às vezes para o seu chefe. Eu desejo que você utilize esse conteúdo da melhor maneira. Então, se você está a fim de ter acesso a um conteúdo de qualidade, um conteúdo que possa te impulsionar para o próximo passo na sua história, na sua vida, dá um like aqui nesse conteúdo, se inscreva no nosso canal e esteja ligado, porque semanalmente a gente compartilha conteúdos de altíssima qualidade. Se você olhar o histórico das nossas gravações, são entrevistas com pessoas muito bem-sucedidas nas suas áreas de atuação. Muitas dessas pessoas são empresárias, muitos são executivos, muitos são empreendedores e todos eles têm algo em comum, ou algumas coisas em comum. Algumas dessas coisas são educação. Todas elas são educadas. E quando nós falamos de educação, muitas vezes nós podemos pensar
em ser uma pessoa educada e gentil, aquela que abre a porta do carro, aquela que dá bom dia, aquela que dá boa noite. E sim, isso é uma verdade. Mas a educação ela vai muito além das gentilezas, das cordialidades do dia a dia. A educação que eu me refiro é a busca por conhecimento para se adquirir uma habilidade que vai permitir abrir portas, destravar novos caminhos. Assim como num videogame, quanto mais habilidoso você fica, você vai evoluindo de fases. Todas essas pessoas que eu entrevistei, elas buscaram educação, buscaram conhecimento, buscaram desenvolver habilidades. Essas habilidades são tanto técnicas, como é conhecido hoje como hard skills, mas também técnicas comportamentais, que são conhecidas como soft skills. Então, quando você ouvir este termo de hard skills e soft skills, tenha uma visão bem simples sobre o que se trata isso. Hard skills são aquelas habilidades profundas sobre a sua área técnica, aquilo que você atua. Então, se você, por exemplo, é um contador, você precisa ter a hard skill técnica de compreender quais são as práticas contábeis necessárias para contabilizar adequadamente as operações empresariais do seu cliente, da empresa que você atua. Você precisa compreender a sistemática tributária envolvida naquela empresa, naquele contexto. Você precisa compreender a estrutura societária da empresa que você representa. Então, essas são hard skills vinculadas necessariamente ao seu trabalho. Por sua vez, se você é um vendedor e dentro da área de vendas existe, por exemplo, o vendedor hunter, que é o caçador, é o vendedor que busca novos clientes, ele busca a abertura de novos canais, de novas oportunidades de negócio. É aquele que sai para abrir novos caminhos, para trazer o dinheiro lá de fora. Este profissional ele tem que ter uma habilidade muito forte em cold call, que é ligar para um cliente que nunca ouviu falar, para uma empresa que nunca ouviu falar dele, ele ligar e desenvolver uma conversa. Ele tem que ser habilidoso em cold email, que é mandar um e-mail frio para uma pessoa que nunca ouviu falar dele e ainda assim ser atraente o suficiente para dar um próximo passo, para esse leitor ouvir ou ler aquela mensagem e se interessar para dar um próximo passo, para recebê-lo para um café, para conversar sobre aquela temática. Então, cada uma das áreas que nós atuamos na nossa vida, nós temos que ter as nossas hard skills, que são as nossas habilidades fortes, as nossas habilidades profundas, técnicas, em relação a que atuamos. Mas as soft skills hoje têm sido muito comentada porque elas são fundamentais para uma boa relação de vida, de negócios, de trabalho. As soft skills estão muito relacionadas a questões comportamentais. Tem habilidades técnicas envolvidas? Óbvio que tem, mas muitas delas são habilidades comportamentais. Relacionamento é uma coisa muito difícil de se estabelecer. Quantas vezes você, por exemplo, já ouviu pessoas dizendo: nossa, o difícil de trabalhar é ter que lidar com pessoas. Nossa, o difícil de empreender é lidar com pessoas. Uau, o mais desafiador da minha vida é ter que negociar com pessoas. Pessoas é o que existe no mundo, é a humanidade. O nosso mundo não existiria sem as pessoas. Parece uma coisa meio óbvia, mas é isso. Deus criou Adão e Eva lá no início de tudo, lá em Gênesis, na criação do mundo. O ser humano é o ponto central da criação de Deus. E nós precisamos nos relacionar com pessoas. São pessoas das nossas famílias, são nossos parentes, são nossos amigos, são nossos colegas de trabalho, são os nossos potenciais clientes, são os nossos clientes. Essas relações com pessoas, elas de fato são difíceis, porque cada pessoa vem de um núcleo familiar diferente, com experiências diferentes, com histórias diferentes, com traumas, impactos e também benefícios totalmente diferentes dos nossos.
Mas isso não significa que o fato de sermos diferentes nos impossibilita de saber lidar com qualquer tipo de pessoa. E no ambiente de trabalho, no ambiente de negócios, isso é fundamental. Você precisa saber lidar de maneira correta com as pessoas. Então, o primeiro aspecto que eu sempre compartilho sobre essa temática é que você precisa respeitar a outra pessoa. Respeitar quem ela é, respeitar a origem dela, respeitar a história dela, respeitar inclusive as crenças dela. Não importa se você acredita em algo diferente daquela pessoa que você vai se relacionar. Se vocês conseguirem se respeitar, vocês darão um próximo passo, vocês abrirão uma segunda porta para o avanço daquele relacionamento, que muitas vezes é fechar um negócio. Muitas vezes é conseguir uma ajuda para avançar com o seu projeto, que muitas vezes é conseguir uma informação para você dar um passo em direção a uma negociação salarial, uma negociação de benefício, uma negociação com o seu colaborador. Porque você tem relações também para cima com o seu chefe, para baixo com seus colaboradores e para o lado com os seus pares, com seus colegas. Então, o respeito eu entendo que é o principal e o primeiro passo para que as relações humanas possam acontecer de maneira boa, de maneira correta, e assim avançar para as próximas etapas. Depois que você estabelece uma relação respeitosa com as pessoas que você deseja se relacionar, aí você pode se aprofundar a entender o que essa pessoa precisa de informação ou precisa de ajuda, ou seja, entender as motivações daquela pessoa para aquele determinado trabalho. Não adianta nós querermos só sugar os outros com informações, querer tirar dados, querer tirar vantagens. Toda relação, ela de fato pressupõe uma troca. Então, não há problema algum numa relação você ter troca. Até mesmo na relação entre casais, há uma troca desejada. Há uma troca de carinho, de afeto, de respeito, de cumplicidade. Há uma troca de união. Ali eles se tornarão duas pessoas independentes, uma única pessoa. Então, até mesmo num relacionamento afetivo, você precisa ter troca. Você precisa ter valores semelhantes. Você precisa ter caminhos que seguem uma mesma linha de raciocínio. Então, por que não haveria uma troca com pessoas do seu trabalho? Por que não haveria uma troca com clientes? Muitas vezes eu escuto pessoas falarem assim: nossa, essa pessoa ela só quer receber informação, essa pessoa só quer ganhar, essa pessoa só quer isso, só quer aquilo, essa pessoa só quer vantagens. Eu concordo que, de fato, algumas pessoas elas não estão tão interessadas em ajudar. Outras não sabem como ajudar. Mas a maioria das pessoas que existem no mundo, elas são pessoas boas, elas são pessoas que querem sim contribuir, elas querem ajudar o próximo, elas querem proporcionar a sua contribuição naquele contexto, mas muitas vezes elas não sabem como fazer isso, elas não têm as ferramentas adequadas para se fazer isso. E essa ferramenta ou essas ferramentas, elas são obtidas através de treinamentos, de busca de conhecimento, de soft skills. Então aqui eu já deixo essa dica para vocês. Se você conhece pessoas que muitas vezes aparentemente só querem sugar alguma coisa de você, só quer aparentemente não ajuda, bate um papo com essa pessoa, tenta entender quais são as motivações dessa pessoa, o que ela passa na vida dela, quais são os sonhos dela, quais são os objetivos. Parece conversa difícil a ser dita, né? A ter com o seu colega de trabalho ou com o seu
líder ou o contrário, mas são conversas importantes. Uma experiência que eu tive certa vez é que um colega de trabalho, ele não avançava. Todas as vezes que eu precisava dele, havia ali uma barreira clara de que, olha, não vai avançar a nossa relação. E eu tentava, porque eu sou uma pessoa bastante carismática, uma pessoa que gosta naturalmente de ter relações com pessoas, de conhecer pessoas, de entender o que ela gosta, o que ela faz, qual o propósito dela, e tentar, obviamente, encaixar isso na minha dinâmica de trabalho, para a gente se ajudar e ter uma relação de vida melhor. E tinha uma pessoa que tínhamos uma dificuldade muito grande, existia uma barreira invisível ali gigantesca. Ele não dava moral, ele não dava atenção, ele não respeitava, ele não respondia e-mail quando eu enviava. Ele, sabe, eram muitas situações muito difíceis, situações que talvez até aconteça com você também. E num determinado momento foi muito engraçado, porque nós tínhamos que ir para um evento no interior da cidade, e fomos em 3, eu, ele e nosso chefe. Ele, embora não fosse da minha área, ele era uma pessoa muito importante para que os trabalhos fossem realizados, era de uma outra área. E fomos os 3, mas fomos em 2 carros. Eu fui com o nosso chefe e ele foi com o carro dele. Mas na hora de voltar desse evento, né, o evento foi muito bom, muito agradável, tivemos ali um momento super agradável, mas na hora de voltar, o nosso chefe falou, olha, eu vou voltar por um outro caminho e já vou direto para minha casa. Voltem vocês dois aí. E aí imagina aquela situação difícil, porque eu não estava de carro, eu ia pegar uma carona com aquele rapaz. E eu sabia daquela barreira invisível que, embora não fosse uma barreira física, ela representava um não avanço relacional ali, era muito difícil. E aquela barreira invisível, ela já era imensa. Ela era realmente do tamanho da muralha da China. E eu fiquei pensando, puxa, vai ser uma volta difícil, vai ser uma volta complicada, porque a gente não vai falar nada um com o outro. Vai ser uma desgraça isso daqui. E aí, concordamos, né? Fizemos ali aquela política da boa vizinhança, entramos no carro e eu pensei, eu vou confrontar ele. Com educação, com gentileza, mas eu vou confrontar. E aí eu virei para ele e falei assim, fulano, você não vai com a minha cara, né? Você não gosta de mim. E ele na lata respondeu, não gosto de você e não vou com a sua cara. E aí eu tive que falar para ele, mas por quê? E começou uma conversa. E ele falou, por isso, por isso, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. E ele me deu uma porção de fatores, de motivos, que ele enxergava que aquilo era fundamental para ele não ter uma relação comigo. E aí eu fui discutindo com ele. Eu falei assim, olha, esse item que você falou aí, o primeiro, enxerga dessa outra forma, enxerga assim, assim, assado. Você acha que realmente faz sentido? Ele, não, isso realmente não faz sentido. E esse outro item? Olha aqui, você está falando isso por conta disso. É verdade isso? Não. E a gente foi conversando e debatendo e discutindo. E após uma viagem de mais ou menos umas 2 horas, terminamos ali, ele me deixando na estação de trem e ele falando, cara, que conversa boa que a gente teve. Uma conversa madura, uma conversa boa para a gente poder avançar na nossa relação. Passado alguns anos, nós trabalhamos juntos ainda e nós temos uma relação muito madura, muito boa. Nós nos aproximamos muito. Eu posso contar com a ajuda dele e ele pode contar com a minha ajuda. E isso só existe porque lá atrás eu quebrei meu orgulho e falei, eu tenho que conversar com esse cara. Eu tenho que entender o porquê que ele não vai com a minha cara, o porquê que ele não quer ter uma relação boa comigo, porquê que tem dificuldades para a gente exercer o nosso trabalho. E parece uma coisa óbvia, porque tanto ele quanto eu somos pagos para exercer atividades para uma determinada empresa. Mas, mesmo assim, havia essa dificuldade. E isso é comum, gente. Isso você vai encontrar em todas as empresas. Mas por que eu vou encontrar? Não tem motivo óbvio. Não existe. Não existe, porque não faz sentido mesmo.
Mas o que faz sentido e o que é óbvio é que você precisa tomar o primeiro passo, você precisa tomar a primeira atitude para quebrar isso. O mal precisa ser quebrado rápido, o mal tem que ser cortado pela raiz. Então, se você, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, com os seus irmãos, com uma antiga pessoa, você enxerga que existe uma barreira e é uma barreira que não deveria existir, você deve dar o primeiro passo para você quebrar este problema o mais rápido possível, estabelecer uma relação de confiança, se colocar na zona de risco para você realmente responder às dúvidas das pessoas. Às vezes as pessoas têm uma visão de você que não é verdade, não é verídica. Pelo jeito que você fala, pelo jeito que você se comporta, pela história que você tem, todo mundo tem esses tipos de pensamentos. Não são certos, mas eles acontecem. As pessoas julgam umas às outras, as pessoas são preconceituosas em muitos momentos, criam preconceitos sobre a pessoa, acreditam que ela é de uma determinada maneira, simplesmente porque ela age de uma determinada forma. Então, para que fique claro, para que haja transparência, para que você consiga dar um próximo passo em relação às suas relações, você precisa ter a humildade, ter a coragem e a ousadia de tomar uma direção em relação a quebrar esses tipos de barreiras dentro do seu ambiente de trabalho, caso exista. Talvez não exista. E aí é maravilhoso, é ótimo, segue em frente, vai para o próximo desafio. Mas se isso é um desafio que você enfrenta, você tem que encontrar as ferramentas adequadas para você colocar isso em mãos. E não estou dizendo para você sair confrontando ninguém no seu ambiente de trabalho, confrontando ninguém que não pense igual a você. Você vai continuar pensando diferente das pessoas. E isso está tudo bem. Eu e esse colega temos uma ótima relação de trabalho, mas a gente pensa diferente em várias coisas. E hoje a gente brinca com isso, porque eu falo, pô, você pensa de tal forma, e eu penso de tal forma, e é isso mesmo, mas vamos tomar um café aqui junto, vamos conversar, vamos rir sobre isso. Tá tudo bem. O que não pode é paralisar um processo empresarial, paralisar uma evolução de carreira, paralisar um trabalho, um projeto, porque você não se dá com aquela pessoa, porque você não gosta daquela pessoa, porque você não consegue encontrar um canal de conexão com aquela pessoa. Então, esses fatores que eu mencionei são fundamentais para você ter sucesso. Isso é só no ambiente de trabalho? Não. Isso é no ambiente de vida normal também. Muitas vezes você tem uma relação quebrada com um irmão seu e nem sabe o motivo. Ah, mas o meu irmão me feriu, praticou o mal, foi ruim comigo. Cara, perdoa ele. Segue em frente, ora a Deus, pede para que ele te abençoe, para que ele realmente tire de você esse sentimento ruim, para que ele te dê as condições adequadas para você se colocar diante do seu irmão e conversarem, e um perdoarem o outro e conversarem da mesma forma que eu mencionei no caso do trabalho. Mencionarem assim, o que você me feriu que foi ruim, o que eu te feri que foi ruim, vamos conversar aqui, vamos resolver isso para ter uma relação saudável, boa. Conversas difíceis são muito importantes para que a gente tenha maturidade e avance na nossa vida como um todo. Essas foram as primeiras dicas e eu espero que essas dicas sejam válidas para você. Eu espero que você, através dessas dicas, dessas recomendações, possa avançar e dar mais um passo em direção ao seu tão desejado sucesso. Mas eu quero convidá-lo a seguir este conteúdo, a gostar desse conteúdo aqui, nos siga, nos acompanhe semanalmente com conteúdos de qualidade e eu quero que você acompanhe também essa sequência de conteúdos que eu compartilharei, porque são histórias, são conselhos, são situações que eu vivi ou que eu presenciei e que são importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso repertório de vida, para o nosso repertório empresarial. Se você é um empresário ou um empreendedor, lidera uma companhia, lidera estratégias, lidera ideias, lidera negócios,
Você é a pessoa responsável por criar estratégias. É importante que você tenha repertório empresarial, repertório de negócios, repertório sobre o ambiente brasileiro, sobre o ambiente internacional, sobre tudo que está acontecendo do ponto de vista empresarial, político, econômico. Então, para isso, você precisa ouvir muitas pessoas, enxergar muitas pessoas, analisar seus concorrentes, analisar a si mesmo e, com base nisso, tentar tomar as melhores decisões. Porque o jogo é complexo, é como um jogo de xadrez. Existem vários caminhos, mas o que faz vencer o jogo é o checkmate. Obrigado.